supervisiona todas as igrejas e não autoriza o funcionamento de outras. O pastor Ezra de Mingre é o fundador da Zion, que não é reconhecida pelo Estado, mas está presente em mais de 40 cidades chinesas. Ele foi um dos 30 detidos por divulgar conteúdo religioso sem autorização do governo. Desde que o Partido Comunista assumiu o poder na China em 1949, o Estado se declarou oficialmente ateu e busca controlar todas as áreas, inclusive a crença da população. Nos últimos meses, uma nova onda de repressão à liberdade religiosa ganhou força. Em setembro, o governo proibiu transmissões ao vivo de cultos e mensagens em redes sociais. As reuniões agora só podem acontecer em aplicativos controlados pela administração estatal. Aí você tem o totalitarismo do Estado que enxerga na liberdade religiosa uma espécie de limitação do seu próprio poder. Nesse sentido, então, eles agem de uma maneira a coibir, a impedir essa expressão de fé, entendendo que, de alguma maneira, ela ameaça essa concentração de poder. O que acontece na China tem repercussão internacional. Igrejas e governos democráticos cobram explicações e alertam para o maior ataque à liberdade religiosa no país desde 2018, quando as autoridades fecharam as portas da Zion, confiscaram os bens e expulsaram os seguidores de escolas ou de seus empregos. O Domingo Espetacular teve acesso a um documento sigiloso enviado por redes religiosas dentro da China. A carta confirma. Um total de 22 pessoas foram detidas e dá outros detalhes. As casas de alguns pastores foram lacradas, seus pertences apreendidos ou confiscados, suas contas bancárias congeladas e a intervenção de seus advogados foi dificultada. A situação continua se agravando. O texto pede orações, ajuda financeira às famílias e descreve a pressão física e mental sobre os detidos. Um relato raro vindo diretamente de um dos alvos da repressão. Desde 2008, senti que a perseguição aos religiosos ficou mais forte. Chegaram a destruir igrejas e arrancar cruzes. Todos são vigiados. E quando se reúnem mais de 100 pessoas, as autoridades costumam agir com rigorosidade. Diz o missionário que hoje lidera uma igreja em Tóquio. Ele esteve na China em missões evangélicas. Por medo, não quer mostrar o rosto. Durante a entrevista, ele mostrou ao Domingo Espetacular um canal de comunicação usado por grupos cristãos chineses, o Jamboree Talks, que divulga sermões e relatos de igrejas perseguidas. Milhares de cristãos chineses estão sendo obrigados a rezar em segredo, sem bíblias impressas e sem líderes espirituais. Alguns já fugiram para outros países, como Coreia do Sul e Tailândia, ou regiões menos rigorosas, como Hong Kong. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado condenou as prisões. Numa rede social, Marco Rubio escreveu: "Pedimos a libertação imediata de todos os religiosos." Para o Partido Comunista Chinês, a justificativa é impedir o que considera o uso da religião para influenciar a sociedade. Mas, na prática, a medida revela as restrições à liberdade do povo. Um reflexo de uma política estatal que impõe até às religiões a obrigação de seguir os valores socialistas e a linha ideológica do governo. As violações à liberdade religiosa acabam sendo o início só de uma série de outras violações de direitos humanos, de ataques a instituições democráticas. Então, essa é uma questão não só religiosa, de grupos específicos, mas é uma questão, acima de tudo, de direitos humanos. As organizações de direitos humanos alertam: a repressão à fé na China já atingiu um nível sem precedentes e pode marcar uma nova era de perseguição religiosa no mundo. Nos tempos de Mao Tse-tung também houve muita perseguição. Expulsaram praticamente todos os missionários estrangeiros. Na época, a China tinha cerca de 2 milhões de cristãos. O
O governo achou que assim a fé acabaria no país. Mas depois que os missionários saíram, os próprios fiéis continuaram a obra e a fé se espalhou.